Minha amiga, você já experimentou um sentimento de exaustão tão extremo que você não tem vontade sequer de sair da cama, porque você já tem em mente tudo que você tem que fazer, todos os seus compromissos do dia, isso vai te dando um desânimo, isso gera sintomas físicos no seu corpo de exaustão e às vezes não necessariamente eles são proporcionais à quantidade de trabalho que você está fazendo, mas sim a um desgaste que ele vai muito além do físico, ele vai para a esfera mental? Eu também. E é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. De forma muito inusitada durante essa semana, enquanto eu pensava no tema do episódio da semana, uma amiga minha, uma grande amiga minha, me enviou uma mensagem pedindo um conselho. Ela virou pra mim e falou assim: "Amiga, você que é muito bem resolvida, que tá plena, tá vivendo sua vida muito bem, muito plena, muito equilibrada, tem como você me dar uma dica a respeito disso?" E aí ela me mandou vários áudios explicando a situação. Aí minha primeira impressão foi tipo assim: "Meu Deus, eu passo mesmo essa impressão de que eu tenho tudo no lugar, de que eu tô conseguindo equilibrar todos os pratinhos". De fato, eu me considero que eu estou num momento bom da minha vida, mas não, definitivamente eu não tenho tudo resolvido. E então eu quis fazer um episódio exclusivo sobre esse assunto, já que se ela me vê nessa posição e ela é uma pessoa que me conhece a fundo, eu imagino que eu tenho uma coisinha ou duas pra falar pra vocês que possa ajudar. Vindo de uma pessoa, gente, que não é profissional dessa área da saúde, não sou psicóloga, não sou terapeuta, não sou filósofa, não sou coach, não sou nada. Eu sou apenas uma garota que pensa sobre coisas da vida e que algumas coisas ou outras eu acho que eu posso falar por vivência ou por experiência ou por simplesmente ser muito bom em reparar no mundo ao meu redor. Então tem muita coisa que eu aprendo por osmose, vendo outras pessoas passarem por isso. A exaustão mental, ela pode vir disfarçada de vários sintomas, dor de cabeça, às vezes você dorme tão estressada, se quando você dorme, né, você acorda com dores no corpo, dor nas articulações, dor de cabeça, um desânimo generalizado, de forma que você não tem ânimo para fazer nem as coisas que você gosta. Às vezes você não tem energia nem para se divertir, porque você já tá tão exaurida mentalmente, fisicamente, porque uma coisa tá atrelada à outra, que nem aquilo que você gosta de fazer de fato, você tem ânimo, você tem o ímpeto de fazer, porque é como se você já tivesse com a sua bateria no modo de economia, e aí alguém te dá uma proposta, então por mais que você goste daquela proposta, que seja algo que você quisesse fazer, não tem mais energia, você precisa se recarregar antes de começar talvez uma próxima semana, para poder gastar toda a sua energia, provavelmente, no seu trabalho. E é muito interessante como a mente de fato controla o corpo. O meu tio, ele é médico e ele fala muito isso, que a gente pode sim deixar o corpo envelhecer, porque é algo inevitável, mas uma coisa que a gente não pode fazer é deixar a mente envelhecer, deixar a mente ficar para trás, parar de exercitar a mente, porque é a mente que vai controlar o quão jovem e o quão bem o seu corpo vai ficar à medida que o tempo vai passando. Então, se você mantém a sua mente ativa, se você mantém a sua mente exercitando coisas básicas e exercitando coisas que fazem bem para o seu corpo, a chance de o seu corpo prevalecer por mais tempo com saúde, com disposição, é maior. E eu acho que isso faz muito sentido, porque eu, por exemplo, se eu tô muito estressada, se eu tô num período muito estressado, por algum motivo que seja, eu não consigo dormir direito, primeira coisa. Durante a noite eu não durmo direito, e aí pela manhã me bate o sono que dá vontade de nunca mais acordar. Eu costumo travar muito a minha mandíbula, fazer um certo bruxismo. Eu tenho muitas dores de cabeça, eu tenho muitos calafrios, a minha respiração, por muitas vezes eu sinto que eu tô prendendo a respiração. Sabe quando tá nervoso e aí você prende a respiração? Por mais irônico que seja, eu também, quando eu estou mal na cabeça da saúde mental, quero menos ver as pessoas, eu quero menos fazer atividades que me distraiam, porque parece que isso consome tanto você que você vai querendo se afundar mais ainda, você quer ficar na coitadolândia. E lógico, gente, eu estou fazendo aqui, vou tentar não tornar esse episódio um episódio muito pesado. Então, eu não tô fazendo piada com saúde mental, tá, gente? Eu tô apenas tentando deixar tudo mais leve. Mas assim, quando eu tô mal, eu parece que eu aceito a minha fossa e aí eu quero só ficar ali, comer, não quero fazer exercício, quero ficar o dia inteiro mexendo no celular, não quero falar com ninguém, não quero pensar em nada. E por mais que isso possa trazer um aparente conforto, isso na verdade só tá te ajudando a repetir esse ciclo várias vezes. E esse episódio com a minha amiga fez, na verdade, eu pensar em tudo que eu vou falar nesse vídeo de hoje, levando em consideração as dicas que eu dei pra ela, porque ela sabe que eu passei por um período muito difícil no começo desse ano.
Eu não gosto de ficar usando esses termos que já são muito utilizados para não banalizá-los, já que eu não tive um diagnóstico. Mas eu acredito que eu tenha ou tido ou chegado perto de ter um burnout, se não, eu não sei o que foi, né, se foi muita ansiedade, muita crise de pânico em relação à minha área profissional que eu atuava. Era um estilo de trabalho muito exaustivo e que pagava muito pouco, que mexe com uma área que é muito delicada, que é a área da saúde. Então, existia uma pressão que eu não conseguia aguentar, que é uma pressão que não acaba quando você passa o plantão. E lógico que eu quero fazer um episódio exclusivamente sobre isso no futuro, e não é o tema desse episódio, mas tem a ver. Ela sabia que eu tinha passado por esse momento, por esse período, e por isso ela veio até mim, porque ela vê que hoje eu estou bem e estou, assim, pelo menos bem melhor do que eu estava nesse período, do começo do ano. Nesse episódio, então, eu vou dar dicas de como sair da fossa, de como jogar fora a exaustão mental. Que, lógico, é muito mais fácil de falar do que fazer na prática, mas acho que eu posso dar umas diquinhas para você de pelo menos como eu faço, como eu fiz, para sair desse estado de exaustão mental constante. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer é identificar a fonte desse problema. O que está te gerando essa exaustão? Como eu disse no começo, a exaustão mental ela não necessariamente vem de um excesso de trabalho no sentido de você fazer muitas tarefas. Às vezes você só faz 2 tarefas, mas são 2 tarefas que te consomem completamente. Ou às vezes você faz tanta coisa que por mais que cada uma das tarefas seja extremamente prazerosa, quando você coloca tudo no mesmo balaio, você não dá conta. É importante que você pense, reflita a respeito dentro da sua mente o que está te gerando isso, o que te gera essa exaustão. É a quantidade de tarefas, é o tipo das tarefas, é a frequência das tarefas, é o grupo de pessoas com quem você convive quando está fazendo essas tarefas. E uma forma de identificar exatamente o que é, porque às vezes é difícil você traçar, né? Principalmente se você trabalha em mais de uma coisa, é difícil você traçar. Qual dessas coisas está te gerando exaustão? É uma delas? São várias delas? É porque são todas juntas? E uma dica para você ver o que é que está te causando isso é você começar a pensar em cada uma das suas responsabilidades, pensando principalmente em trabalho, porque eu acredito que é o que mais gere essa exaustão mental. Eu não vejo a pessoa ficando exausta de atividades de lazer. Eu imagino que a exaustão mental ela vem muito dos relacionamentos e das relações de trabalho e do trabalho em si. Para você identificar da onde vem essa exaustão, de onde vem essa inconformidade que está te gerando tanta dor de cabeça e mal-estar, e estresse e ansiedade, comece a enumerar todas as atividades que você tem, todas as relações que você tem e pense nelas individualmente. É muito interessante e curioso como o nosso corpo está conectado com a nossa mente, como eu já disse, como meu tio ressaltou, como é tão importante essa relação entre essas duas esferas do nosso ser, porque muitas vezes, quando a gente pensa num fator estressante, num fator que gera ansiedade, a gente tem uma reação física a ele. E foi uma coisa que eu utilizei nesse momento da minha vida. Quando eu pensava nessa esfera específica que estava me gerando estresse, eu tinha palpitação, eu tinha falta de ar, a minha cabeça ficava um turbilhão. Era uma reação física a um simples pensamento. E muitas vezes é essa reação física que vai te mostrar o que está te gerando essa exaustão. É uma das formas, né? Às vezes é uma relação, às vezes é um desgaste emocional que você está tendo por estar convivendo com uma pessoa X, ou às vezes é seu relacionamento, ou às vezes é a sua família. Você que vai ter que refletir sobre isso, minha amiga. Infelizmente, eu não posso fazer isso por você. A gente tem que se conhecer e olhar pra dentro. Que tem muito a ver com o último episódio que a gente falou aqui no podcast sobre como a gente se anestesia enfiando um monte de coisa na nossa rotina e que acaba que não há tempo pra gente olhar pra si. E para identificar fatores estressantes, causadores de ansiedade, você precisa olhar pra si, você precisa se encarar e ver o que tá te doendo e não se julgar por aquilo estar te doendo. Eu vejo que às vezes a pessoa não quer reclamar do trabalho porque já é uma bênção ter um trabalho hoje em dia. E realmente, muitas pessoas estão loucas atrás de emprego e você tem o seu, mas isso não quer dizer que isso pode te custar a sua saúde mental, o seu estresse, o seu bem-estar de forma geral. Então, às vezes é uma relação, às vezes é uma relação no seu trabalho, com o seu chefe, às vezes é uma relação com alguém da sua família, que não quer dizer que porque é da sua família que você tem que se dar bem, que você tem que ter perto. É um exercício que você vai ter que fazer aí na sua casa. Começar a elencar cada uma das suas relações, cada uma das suas atividades, das suas responsabilidades e sentir de fato
a reação física, carnal que o seu corpo te dá em relação àquilo. Porque existe uma diferença de consciente e inconsciente, e eu falei disso no meu daily uns dias atrás, que é o meu close friends, inclusive se você quiser entrar no meu daily, me segue lá no Instagram e manda uma DM pra mim, que eu costumo adicionar todas as meninas do podcast lá, que eu estava falando sobre como eu não acredito muito em intuição, que na verdade essa palavra intuição pra mim é simplesmente o seu inconsciente te mostrando coisas que você já sabe, mas que você não tem acesso, porque a gente não tem acesso a 100% de todas as vivências, memórias, histórias que a gente passou, ouviu e viveu. Só que tá registrado em algum lugar no seu cérebro. E muitas vezes, algumas situações da vida vão te lembrar uma coisa que você já viveu, e o seu inconsciente vai tentar mandar um recado pro seu consciente falando: olha, presta atenção nisso. E às vezes é isso que a gente chama de intuição. Para mim, é simplesmente o seu inconsciente falando. Então, quando a gente tem essa reação visceral frente a alguma relação, alguma responsabilidade, algum tipo de trabalho, pode ser que seu inconsciente esteja te dando um recado. Identificou o fator estressante? Identificou o que está te tirando sono, que está te causando ansiedade? Você tem que parar e pensar: eu posso abrir mão disso? Eu posso sair dessa situação? Isso é algo que eu posso descartar, tirar da minha vida? Vamos colocar por um exemplo que é um emprego que você tem e que tá te tirando a paz, que tá te tirando o sono, você vive estressada, você não tem tempo para seus amigos, tá te tirando realmente da órbita. Você pode desistir desse emprego agora? Você pode sair dessa empresa agora? Sim, eu posso. Eu tenho uma reserva financeira, ou eu vou, sei lá, eu já tenho uma promessa de emprego em outro lugar, ou eu quero tentar outra coisa, então eu vou sair eventualmente mesmo. Ou não, eu não tenho condições de sair desse emprego agora, é o meu sustento, eu não posso abrir mão do recurso que vem desse emprego, não cabe na minha vivência atual, no meu estilo de vida, eu não posso abrir mão desse emprego. Ou seja, uma relação. Olha, eu posso parar de conviver com essa pessoa, eu posso conviver menos com essa pessoa, ou não, essa pessoa é meu chefe. E apesar do meu chefe ser um merda, o meu trabalho é muito bom, então eu não posso parar de conviver com ele. Então você tem que diferenciar. Eu posso abrir mão, eu posso descartar esse fator estressante ou não. Se você pode descartar, a primeira coisa que você vai fazer é abrir mão daquilo, sair daquela situação, se retirar e ver quais são os reflexos disso na sua vida. Porque não necessariamente porque aquilo estava te causando um, um fator estressante, que quando você tirar aquilo, automaticamente acabou o estresse. Às vezes vai ser sim, e depois vão surgir outros. Não se engane, tá? Não se engane, esse é só o primeiro passo. Mas não necessariamente, às vezes a coisa que você tirou estava só na verdade, representando algo mais profundo a seu respeito que você precisa tratar, consertar, lidar. Não, Natália, não posso sair dessa situação, não posso finalizar essa relação no momento, não posso sair desse emprego no momento, não posso desistir no momento. Então, beleza, já que você não pode abrir mão, tirar isso pela raiz, arrancar pela raiz, a gente vai ter que tratar os seus sintomas. A gente vai ter que tratar os sintomas do seu estresse, da sua ansiedade. E como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa é identificar exatamente o que isso te causa e tentar tratar os sintomas diretos. Ah, isso me causa ansiedade, isso me causa dores físicas, isso me causa ter falta de tempo, porque não adianta nada você mascarar todos esses sintomas com coisas que não vão resolvê-los diretamente. E devo te dizer, minha amiga, que é muito importante que você avalie o porquê que você não pode tirar essa coisa da sua vida. Ah, eu não posso sair desse emprego porque é ele que traz o meu recurso. Então, mas se você já sabe que ele está te causando tão mal, você precisa começar a se planejar para se retirar dessa situação no futuro, por mais que não seja imediato, porque nenhuma relação, nenhum emprego, nenhuma faculdade, nenhum curso, nenhum nada vale você ficar tão mal da cabeça. Porque não adianta nada, se você morrer porque você deu um piripaque e você ter que ficar internado, ter que tomar remédio, sei lá, ficar doente, nenhum chefe vai ficar com dó de você, tá? Porque você ficou doente de tanto que você trabalha. Por quanto tempo você vai deixar isso te afetar? Olha, eu não posso tirar isso agora. Beleza, tudo bem. Mas em que momento então você vai tirar? Ou você vai transformar? E enquanto você não pode retirar, você vai precisar achar coisas que descarreguem essa exaustão, porque isso traz um monte de energia negativa para você. Você vai precisar achar coisas que você possa liberar essa energia, para que ela não fique guardada dentro de você. Uma coisa muito importante é o exercício físico. E isso eu falo com propriedade, tá? Porque muitas vezes, às vezes a gente tá tão estressada, tão cansada que você fala: "Não quero malhar".
não quero, não quero nem ver ninguém. Meu Deus, não quero. Só que não houve nenhuma vez que eu fui fazer exercício, que eu fui malhar, porque no caso o meu exercício físico é musculação na academia. Não teve nenhuma vez que eu fui e eu me arrependi. Eu falei: "Nossa, não tinha que ter vindo. Nossa, tinha que ter ficado em casa mesmo". Nunca, isso nunca me ocorreu. Provavelmente nunca ocorreu com você também. É importante que isso não caia dentro do saco das coisas que você vai jogar fora, porque o seu trabalho é muito estressante, ou porque você não tem tempo. Exercício físico é igual, sei lá, escovar o dente, tomar banho, é obrigação. É obrigação porque faz bem para a sua saúde, e não só para sua saúde física, mas para sua saúde mental. E exercício físico não precisa ser musculação, tá? Tem gente que não gosta. Pode ser uma caminhada, pode ser uma atividade coletiva, um vôlei, um beach tênis ou alguma coisa assim. E você não precisa ter dinheiro para fazer, porque você correr na rua, na universidade, fazer uma caminhada, você não tem custo para isso. E isso faz muito bem, porque isso te conecta com o seu próprio corpo, porque você sente coisas no seu corpo, você se sente fazendo esforço, você se sente capaz. E até, por exemplo, se você vai fazer uma caminhada, às vezes até sem música, ou com música, você repara, você vê outras pessoas, você vê animais, você vê a natureza. Isso tudo faz bem pra gente. Então, o exercício físico, pra mim, é um dos melhores escapes pra quando você tá muito estressada, pra quando você tá muito cheia de coisa do trabalho. Pra mim, é onde você deposita, gasta realmente essa carga que vem junto com essas responsabilidades. Outra coisa que ajuda muito também, e isso é um recado para mim, porque eu sou viciada no meu celular, é você diminuir o seu tempo de tela. Não é o meu caso hoje em dia, mas enquanto eu estava nesse ambiente de si não era um ambiente específico, né, mas nessa situação da minha vida extremamente estressante, eu não queria olhar para o meu celular, porque o meu celular representava para mim um foco de ansiedade, porque tinha grupos do emprego, e aí toda hora chegava mensagem, toda hora eu achava que era alguma coisa. Eu estava em grupos que ofereciam vagas, e aí eu toda vez que chegava uma mensagem eu achava que era alguém me pedindo para cobrir alguém no emprego, ou pedindo para substituir outra pessoa, qualquer coisa que fosse. Eu chegava uma notificação, se era de alguém do trabalho, já me dava um calafrio, não importa o que fosse. Fosse para fazer um pagamento, fosse para me pagar, eu não já me dava uma sensação ruim. E às vezes não é o seu caso, mas pode ser que seja. O celular, ele a gente carrega o nosso mundinho no celular, então o trabalho, as responsabilidades do emprego, as relações, elas estão muito ligadas ao celular. Tem gente, por exemplo, que tem uma relação muito conturbada com a mãe, por exemplo, e aí vê que a mãe mandou uma mensagem, já dá uma palpitação, já dá uma preocupação, "Meu Deus, o que aconteceu dessa vez?". Já estive num relacionamento que tinha uma dinâmica bem tóxica, e eu lembro de que quando a pessoa desaparecia, parava de me responder, eu já começava a ficar desesperada, porque eu sabia que tinha acontecido alguma coisa. Sabia que era a família da pessoa brigando. A figura do celular trazia isso pra mim, essa insegurança, essa incerteza, essa qualquer notificação eu acho que é uma coisa do trabalho, é alguém me cobrando, é alguém me pedindo pra fazer uma demanda a mais. Fora que, como também abordado no episódio anterior, a gente fica observando demais a vida das pessoas. Não era pra gente dar tanta conta da vida de tanta gente de uma vez, em tão pouco tempo. E isso, o nosso cérebro, ele vai se desacostumando com o ritmo natural das coisas, porque o ritmo do celular é um ritmo completamente diferente, muito mais rápido. E isso vai gerando picos de dopamina muito rápidos. Eu não sou bioquímica, farmacêutica, não sei explicar isso direito, não, gente, mas eu sei que os picos de dopamina, eles têm um intervalo de tempo muito menor, e acaba que a gente fica viciado nesse rolar eterno do celular. E isso gera ansiedade, porque você está sempre ansioso para a próxima coisa, para a próxima coisa, para a próxima tendência, para o próximo vídeo muito engraçado que vai mudar a minha vida, sabe. O celular, para mim, ele gera ainda mais estresse e ansiedade, pensando não só no algoritmo que é feito para você ficar preso ali, como ele come o seu tempo. Pensa, se você já está lotado de demanda, lotado de responsabilidade. Se é o seu trabalho o seu fator estressante, o tempo que você tem fora do trabalho já é limitado. A gente sabe que é triste, mas é verdade. E aí você vai gastar esse tempo com a coisa mais inútil do mundo, que é ficar rolando eternamente no seu celular, que vai te gerar mais ansiedade, mais desequilíbrio bioquímico cerebral e mais comparação, porque às vezes muito da fonte do seu estresse, da sua ansiedade, da sua insegurança, e eu já devo ter falado de estresse e ansiedade umas 800 vezes durante esse episódio, é você se comparar com o que o outro diz estar vivendo.
Porque é tudo uma realidade performada. Assim como você não posta na sua rede social falando que você tá de saco cheio do seu namorado, de que você tá de saco cheio do seu relacionamento, do seu trabalho, do seu emprego, as pessoas também não postam qual é o fator de estresse delas. Então, pra você, a vida delas é linda, maravilhosa, perfeita, e você compara os seus bastidores com o show delas. Esse combão não é nada benéfico para quem já está numa situação de exaustão mental. Inclusive, era uma coisa que eu fazia no ano passado e que até hoje eu não consegui retomar e quero muito, que é fazer um dia na semana off de celular. Totalmente off mesmo, assim, não pegar no telefone. Hoje eu sou casada, então eu não tenho esse problema de, eu preciso comunicar com meu namorado noivo, porque eu moro com meu marido, né? Então não existe esse problema, mas tem como você configurar o seu celular para naquele dia você só receber notificações dos seus contatos favoritos. Isso evita que você caia tanto assim, você fique tão escrava do seu celular, que hoje eu sou muito, muito dependente do meu celular, porque não só eu produzo conteúdo para internet, então eu preciso dele para gravar, para produzir, como eu fico muito tempo nele vendo porcaria, muito do tempo também eu fico buscando ideias de conteúdo e outra parte do tempo eu ainda sou social media de algumas pessoas, então eu edito, produzo e pesquiso conteúdo de outras áreas, de outros nichos que não tem nada a ver comigo. E isso basicamente me leva a ter umas 8 horas de tela por dia. É muita coisa, gente. É tipo assim, 8 horas de tela. É absurdo. Não estou me orgulhando disso, tá, minha amiga? Quero mudar. Mas é a minha realidade hoje, eu não vou esconder pra vocês. Eu acho que isso é um grande fator que gera ansiedade e insegurança nas pessoas. Então, se você puder diminuir o seu tempo de tela e ao invés de ficar utilizando o seu tempo livre, eu vou me dar esse tempo, esse descanso, esse lazer vendo rede social. Não é lazer, gente. Não é, já não é há muito tempo que mexer na rede social não é lazer. Existem outras 1000 formas de lazer que vão ser melhores para você e não necessariamente de forma utilitária. O lazer ele não precisa ter uma função utilitária. Eu já vi até uma amiga minha que é psicóloga falando que é muito ruim você mecanizar as coisas, tudo precisa ter um objetivo. Então, você cozinhar, você comer uma comida, a comida ela tem que ter uma função. Você adiciona funcionalidade a todas as suas coisas. Não, o lazer ele não precisa ser funcional. Mas eu garanto pra você que um dos piores lazeres que você pode se dar ao luxo de fazer é ficar mexendo no celular, doom scrolling, sabe? Ficar vendo deitada na cama, vendo a vida de todo mundo, vendo um monte de porcaria, tem muita coisa melhor pra você fazer. Outra coisa que também acho que pode ajudar você a descarregar a sua energia da exaustão mental gerada por coisas que você não consegue eliminar ainda da sua vida, são os hobbies. E os hobbies, eles entram exatamente nessa categoria de coisas que não necessariamente são funcionais. Por exemplo, você quer aprender a crochetar. Aí você quer fazer aqueles crochês bonitinhos, que eu acho a coisa mais linda do mundo, aqueles ursinhos de crochê. São muito fofuchos e eles não servem pra absolutamente nada a não ser serem fofos. E eles demoram horas e dias e dias e dias pra você conseguir terminar. Mexer com cerâmica fria, pintar, colorir Bobbie Goods. Gente, não julguem quem pinta Bobbie Goods, isso faz muito bem pra cabeça, tá? Porque também não existe uma funcionalidade. E não transforme o seu hobby em trabalho, pelo amor de Deus, porque senão para de ser hobby. Não é porque uma coisa é legal e que você é boa, às vezes você vai descobrir um grande talento pintando telas. No momento que isso virar trabalho, vai perder grande porcentagem do quão prazeroso isso é. Seja você fazer um bullet journal, ter um journal que você escreve, um diário. Existem uma infinidade de hobbies que você pode adquirir e que fazem muito bem para a mente, exatamente porque não existe essa carga da responsabilidade, da produtividade. Então, assim, nossa, eu quero começar a crochetar. Você não tem um prazo para aprender. Não tem ninguém te cobrando que vai te testar depois, o quanto você sabe, quão rápido você aprendeu. "Ah, eu quero pintar telas", não vai ter ninguém julgando se a sua tela ficou boa ou ruim, sabe. "Ah, eu gosto de escrever", ninguém vai ler seu diário. Perde esse peso da responsabilidade. E por isso o hobby ele é tão importante, você precisa incluir ele. E eu diria que você precisaria fazer um hobby todos os dias da sua vida. Todos os dias. Porque se você trabalha todos os dias, você precisaria ter um tempo para você todos os dias também, para fazer uma coisa que você gosta, só porque você gosta. Não necessariamente o mesmo hobby todos os dias, você não precisa pintar todos os dias, fazer crochê todos os dias, mas você deveria poder achar 30 minutos, 1 hora do seu dia que você pudesse exercer o seu hobby.
E eu garanto que se você parar de mexer tanto no seu celular, você vai ver que sobra tempo. Não estou romantizando, eu sei que nem todo mundo tem as mesmas 24 horas. Eu sei que a vida, principalmente quem é CLT, quem trabalha numa empresa, ela é cruel, a rotina é cruel, é mesmo. Ela vai te moer, mas eu garanto a vocês que diminuir o tempo do celular vai te fazer ter a sensação de sobrar muito mais tempo. Então, uma coisa está aliada à outra. Exercitar a sua fé também é um passo muito importante nessa jornada de tranquilidade mental. Minha amiga, eu não sei qual é a sua fé, não sei no que você acredita, mas uma coisa que eu posso garantir para vocês é que qualquer coisa que faça o seu coração mais tranquilo, que exercite a sua espiritualidade, vai te fazer muito bem se você investir nessa sua área. Faz muito bem. E eu não posso falar a respeito da sua fé, da sua religião, posso falar a respeito da minha. E a minha religião, eu que sou cristã, só de você pegar e você ler a Bíblia, ler um, dois, três capítulos por dia, isso traz naturalmente, mas não tem nada de natural nisso, né? Totalmente sobrenatural, uma paz que é inexplicável. Para mim é inexplicável. E isso já tira a carga também, porque é algo que não é utilitário. Você não faz isso também com o objetivo de produtividade. Eu não tô falando igual essas meninas que acordam 5 da manhã pra fazer devocional, não. Tô falando você ler porque você quer exercitar a sua fé. E de preferência, não compre esses livros de meditação diária, não, porque geralmente é meio porcaria. Pode ser uma forma de você começar, mas eu indico ir direto na fonte, né? Se a fonte tá ali, por exemplo, você quer ler a Bíblia, leia a Bíblia. Não compre um caderninho com versículos soltos sem contexto para você ler um por dia. Pode ser que te ajude a criar o hábito, mas não se restringe a isso, digamos assim. Exercitar a fé é um caminho que traz muita paz. E a paz, ela vai diretamente tratar essa área do estresse, essa área da ansiedade, porque você vai estar se segurando e se fundamentando em coisas que vão muito além dos aspectos naturais da nossa vida, que é o trabalho, que são os relacionamentos, que são as responsabilidades. Às vezes a sua sobrecarga é porque você faz tudo sozinho em casa. Seu marido não te ajuda, sua mãe não te ajuda, cai tudo no seu colo. Isso também traz uma sobrecarga. A fé, ela nos restaura. Ela nos restaura, e eu falo isso com propriedade, porque é uma coisa que eu sempre senti. Você pode perceber que toda vez que você deixa de ter esse hábito, sua mente já começa a trabalhar numa cadência meio esquisita. E pode perceber nos momentos que te falta tempo, nos momentos em que você está mais estressada, sem paciência, uma das primeiras coisas que você sacrifica é exercício físico, exercício da fé, seus hobbies. Por que que tudo isso pode ser sacrificado em prol de uma coisa que não nem te faz bem? Uma coisa que ajuda muito, muito, muito a sair da exaustão mental é você passar tempo com as pessoas. Eu digo passar tempo de qualidade mesmo com as pessoas. Não é sentar para ficar do lado da sua amiga, cada uma mexendo no celular. É você sentar com a sua amiga, desabafar, jogar a conversa fora, tomar um café, tomar um drink, comer uma comida gostosa, ou simplesmente sentar e jogar um jogo de tabuleiro, ficar assistindo clipe no YouTube, coisas que te façam viver no tempo presente, que te lembrem que você está vivendo o agora. E você pode perceber que a relação com as pessoas, o tempo com as pessoas é diretamente prejudicado no momento em que o fator estressante está no seu auge. Vamos supor que o seu fator estressante é o seu trabalho. A primeira coisa que você começa a sacrificar quando você está trabalhando demais, uma das primeiras coisas, né, além do exercício da fé, dos hobbies, é exatamente o tempo que você gasta com as pessoas. Ou quando você está conversando, às vezes você vai sair com a pessoa, você só fala de trabalho. Você só fala de, sei lá, se o seu problema é seu relacionamento, você só fala do seu relacionamento. Você ter tempo de qualidade com as pessoas, de sim, às vezes desabafar o que tá te estressando, o que tá te fazendo mal, ouvir um conselho, ou simplesmente ouvir algo empático da outra parte, faz muito bem e faz muita diferença. E você vê que as pessoas que mais trabalham e que vivem meio que escravas do trabalho ali, menos contato elas têm com outras pessoas, principalmente pessoas que não fazem parte do ciclo de trabalho dela. E isso vai te fechando cada vez mais naquela bolha. E lógico que as pessoas que vivem a mesma rotina que você, no mesmo trabalho, por exemplo, na mesma empresa, na mesma categoria de trabalho, elas vão só reafirmar as coisas que te fazem mal, porque elas também estão passando por aquilo. E
vai se normalizando, às vezes, uma rotina que não é nada normal e que não faz nada bem. Então é muito importante que você continue convivendo com pessoas fora da sua bolha, para você não se fechar tanto dentro da sua bolha, tanto, tanto, tanto que você comece a achar que você é fraco, que você tá sentindo essa exaustão mental porque você não dá conta. É uma coisa que eu sentia muito nesse período da minha vida que eu mencionei no começo do episódio. Eu sentia muito que eu era incapaz, que era eu que não estava conseguindo, porque se todas essas pessoas que convivem comigo conseguem, por que que eu não tô conseguindo? Eu devo ser muito incompetente. Mas a grande verdade é que dentro dos nichos existe uma romantização absurda do excesso de trabalho, na grande maioria deles, principalmente trabalho corporativo, trabalho na área da saúde. Nossa, quantos médicos você não vê e fala assim: "Ah, depois de 72 horas de plantão", e aí é um super mérito, e a pessoa posta, porque olha como eu trabalho, olha como eu sou digno. Só que só vai te alertar que aquele ambiente, aquela dinâmica que você escolheu para sua vida ou que você foi colocado para viver, não faz bem, ou tá te gerando essa exaustão mental, que é isso que tá gerando a sua exaustão mental e que você não é fraco por estar exausta, se a pessoa tá de fora, é uma pessoa que não é da sua profissão, que não tá no seu relacionamento, que não vive a sua rotina, vai falar assim: "Olha, não é normal isso não, tá? Não é normal isso que você tá sentindo, isso que você tá vivendo, não era pra ser assim". Por fim, é lógico que eu tenho que falar aqui de terapia. Porque às vezes você vai sim desabafar com seu amigo, com a sua mãe, com o seu marido, só que são pessoas que não têm a formação específica para saber te orientar a respeito de muitas coisas. Elas vão falar da própria experiência, mas são opiniões e conselhos totalmente parciais. Até isso, todo esse vídeo que eu tô te falando é totalmente parcial, porque eu não sou psicóloga, eu não sei ser imparcial a esse ponto, e eu só sei falar daquilo que me construiu, das experiências que eu tive ao longo da minha vida. Então é muito importante que você esteja num ambiente com uma terapeuta, uma psicóloga, esteja aberta a te ouvir, e não vá te julgar, você sabe que é um ambiente seguro, ela não vai fazer uma acepção a seu respeito, ela vai tentar te ajudar. É para isso que ela está ali. Terapia para mim é indispensável, todo mundo deveria fazer, principalmente se você está nesse momento de exaustão, que às vezes você não consegue nem identificar o que está te causando essa exaustão, e ao colocar para fora, e eu gosto muito da linha de psicologia da psicanálise, que na verdade a sua terapeuta ela não vai nem te falar o que você tem que fazer, ela não vai te apontar o problema. As perguntas que ela te faz vão te fazendo refletir e você mesma chega à conclusão a respeito de uma coisa ou de outra. Você mesma entende qual é o foco do problema. A sua própria mente vai chegar nessas conclusões, pelo menos é o que funciona pra mim. E se de tudo isso, nossa, eu fiz tudo isso, não, eu não posso abrir mão desse problema, desse fator estressante, eu tô fazendo tudo isso e mesmo assim não resolveu. Você precisa começar a avaliar se você pode abrir mão de parte desse problema, de parte das responsabilidades, de parte da convivência com essa pessoa. E se você não consegue abrir mão de parte de toda essa situação agora, você precisa colocar um prazo para quando você vai poder abrir mão. Senão você vai se exaurir de tanta exaustão. Ninguém aguenta. E eu pensei em falar disso aqui, desse último tópico, porque foi um levantamento questionado por essa minha amiga nessa conversa que gerou todo esse episódio, que é a questão das medicações. Medicação para ansiedade, medicação para dormir, para depressão. Ela até me perguntou o que que eu achava, se eu tomava alguma coisa. Eu falei com ela que eu não tomo, não tomo nenhum tipo de medicação para isso. E que essa sim seria sim a minha última opção, que eu tentaria tudo isso que eu falei para vocês antes de partir para uma medicação que pudesse resolver esses problemas, pelo menos hormonalmente, endocrinamente, e lógico, sob recomendação de uma psicóloga. Então, você precisa fazer uma terapia para que a sua psicóloga fale: olha, eu acho que é interessante tomar essa ou aquela medicação, ela não vai poder te prescrever, mas ela vai poder saber se acha que você precisa ou não. Seria a minha última opção, depois de tudo isso que eu falei para vocês. Mas a medicina tá aí para isso. Então, se eu precisasse, se fosse uma recomendação da minha psicóloga, se fosse o recurso que ia me tirar dessa fossa, certamente eu tomaria, se eu precisasse. Eu não hesitaria, eu não tenho nenhum tipo de resistência nesse sentido, e eu acho que você também não deveria ter. Tem muita gente que tem resistência porque pensa que, ou eu tenho que ser forte o suficiente para overcome esse problema, ou às vezes é uma pessoa muito religiosa, ou que tem
eu não vou nem falar muito religiosa, porque não tem religião que fale isso, mas, tipo, a pessoa muito tradicionalista que fala: "Ah, não, Deus vai me curar, Deus eu preciso buscar toda a cura em Deus". E sim, Deus tem total capacidade de curar qualquer coisa, porque ele é Deus, né. Mas a medicação, ela existe também porque Deus permitiu o conhecimento ao homem, a pessoa, né, do homem, o ser humano, de descobrir esses fármacos que podem te ajudar. Tem gente que precisa mesmo, talvez você precise. Em algum momento da sua vida, talvez para toda a sua vida. Depende, não vou ser eu que vou te falar e nem vai ser você que vai chegar a essa conclusão. Mas fato é que, às vezes, é um recurso que você vai precisar utilizar para sair da exaustão mental, porque às vezes você vai tirar o seu fator estressante, às vezes você vai fazer tudo isso que eu te falei, vai fazer exercício, vai exercitar sua fé, vai ter hobbies, vai conviver com as pessoas e mesmo assim você não consegue deixar de ser estressado, deixar de ser ansioso. Tem que tomar muito cuidado para que essas coisas, apesar de serem sim balde que você deposita sua energia, para você não ficar totalmente dependente dessas coisas para se sentir bem. Por isso que muita gente muito estressada bebe muito, então desenvolve um vício em álcool, desenvolve um vício em algum tipo de cigarro, vape, ou algum outro vício, aposta. E tem gente até que tem vícios, entre aspas, bons, né? Eu conheço uma pessoa específica, por exemplo, que ela tem um trabalho que é extremamente desgastante, estressante, e é uma pessoa viciada em adrenalina. E para não ter essa queda de adrenalina quando chegava em casa, sabe? Depois de trabalhar, 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 para não ter esse pico de adrenalina e depois cair, é uma pessoa que é viciada em correr, em correr. A pessoa corre, tipo assim, sai do trabalho depois de trabalhar, sei lá, 1 milhão de horas direto e vai correr 80 quilômetros, porque não aguenta ficar sem adrenalina, pra mim isso é um vício, em adrenalina. Então é muito perigoso, então leve tudo isso com muita cautela, para que isso você não compense o seu estresse, a sua exaustão em uma coisa a ponto de aquilo ser o seu único escape, de ser só um escape. Não, você precisa compensar e pensar muito bem se esse fator estressante é algo que deve permanecer na sua vida, apesar de tudo isso que ele gera. Dito isso tudo, eu acho que a maior dica de todas é viver um dia de cada vez. Eu e uma amiga minha, que a gente também estava conversando, outra amiga, né, esses dias, a gente chegou à conclusão de que tá todo mundo meio na merda. A gente vive situações totalmente diferentes e a gente tem o mesmo sentimento. Desse comecinho da vida adulta, sabe, essa incerteza, essa coisa de que, eu já tinha que estar muito mais na frente na minha vida, eu já tinha que ter tudo resolvido. A solução para isso é viver um dia de cada vez. Claro, a gente tem que pensar no futuro, a gente tem que se planejar, a gente tem que ser dedicado e eu sei que é um privilégio você poder abrir mão de coisas que te fazem mal só porque te fazem mal. Eu sei que é um privilégio você poder escolher não estar no emprego tal porque ele te faz mal. Eu sei. Para tudo isso, é importante que a gente viva no presente. Então busque fazer coisas que te lembrem que você está vivendo hoje. Porque a ansiedade é exatamente isso, você viver no futuro, a sua cabeça está sempre no depois e não no agora. Você trazer a sua mente, o seu corpo para o presente, ajudam a focar nas coisas que verdadeiramente importam. Olha, esse trabalho é muito difícil, mas ao invés de eu ficar pensando como que eu tenho que bater a meta até o final do mês, e isso vai me gerar uma ansiedade, um estresse, procure viver um dia de cada vez. É muito difícil, tá, gente? É muito difícil não se preocupar com o dia seguinte, mas a gente racionalmente tem que tentar. Às vezes, emocionalmente não vai dar certo, mas o nosso racional tem que estar no lugar pensando, um dia de cada vez. Faça seus hobbies, exercite a sua fé, exercite o seu corpo, converse com as pessoas, repare nas coisas ao seu redor, caminhe no seu bairro, olhe os prédios, olhe as pessoas, olhe os animais, olhe a natureza, perceba as coisas que fazem parte do seu presente para você não surtar, minha amiga, para você não fazer o que eu fiz no começo desse ano e chegar bem assim, na beira, no limite. Não faça isso. Se tá te custando as suas relações, se tá te custando o prazer de viver, o prazer de exercer aquela atividade, o prazer de estar com aquela pessoa, tá muito caro. Nenhum trabalho, nenhuma honra, nenhum salário vale você acabar com a sua cabeça. E olha, eu tenho apenas 26 anos, mas tem alguém que tem um pouquinho mais de tempo de vida do que eu, mas com certeza muito mais experiência, que é a minha mamãe. Para você que caiu de paraquedas aqui e não está entendendo do que eu estou falando,
Todo episódio eu trago um áudio da minha queridíssima mamãe, mulher sábia, independente, trabalhadora, gata, jovem, para dar uma dica para vocês que às vezes eu não consigo pensar ou minha cabeça não foi para esse lado. Muitas vezes a gente fala até as mesmas coisas porque foi ela que me criou, né? Então muita coisa que eu sei eu aprendi com ela. Mas eu sempre incluo ao final do episódio um áudio da minha mamãe dando conselho para vocês, minhas amigas, como se ela fosse realmente a tia Nara de vocês. Porque eu sei que nem todo mundo teve uma mãe maravilhosa como a minha. Fiquem então com o conselho da minha mamãe. Oi, gente. O conselho que eu dou é prevenir, porque muito melhor é prevenir do que remediar. Sabe, a gente tem que aprender a se conhecer mais e saber o que nos leva à exaustão, o que suga as nossas forças, em quais áreas da nossa vida, para a gente evitar. Ah, é inevitável aquela situação, então eu tenho que fazer de um tudo para me proteger. Eu sei que aquilo suga minhas forças, então eu vou conseguir outras coisas para abastecer essas forças que eu estou perdendo. Se é um ambiente de trabalho, se é um grupo, ou se é alguém da família, ou se é realmente alguma situação que esteja acontecendo no mundo. Por exemplo, eu teve um dia intenso de trabalho, eu estou exausta porque eu trabalhei muito. Sei quando chegar eu vou ter que resolver algum problema familiar ou vou ter que resolver algum problema na casa. O que eu costumo fazer? Eu não deixo todas as minhas forças lá no trabalho. Eu gosto de distribuir as forças que eu tenho, a paciência. Eu coloco uma musiquinha para fazer aquilo ficar o mais prazeroso possível. Ah, eu tenho uma cozinha enorme para lavar, tem muita louça. Eu coloco música, eu coloco algo para eu ouvir. Gosto de ouvir ministrações. Eu faço coisas que me dão prazer para aquilo que eu estou fazendo que não é tanto prazer ficar mais leve. Com relação a relacionamentos ou a situações de trabalho, fazer sim com que aquilo seja o menor possível. Por que aquela pessoa me causa isso? Eu preciso diminuir isso que é tão grande para mim. Nem que seja saber que eu tenho que enfrentar isso por um tempo, porque muito vale a sua saúde mental do que a gente se exaurir em função de uma situação que às vezes está fora do controle. Se eu não consigo resolver, não está mais na minha mão resolver. E a gente também entender que tem coisa que a gente não vai conseguir controlar. Eu vou me preparar, vou fazer coisas que eu gosto, vou estar com as minhas forças renovadas para enfrentar as situações, porque elas vão acontecer, ao menos eu vou estar resolvendo com força. Não vou chegar a esse ponto fraca. Eu gosto de viajar, vou tirar um tempo para viajar. Eu vou me afastar para renovar as forças. Eu gosto de shopping, então eu vou ao shopping, vou tirar esse dia para passear, tomar um café, vou fazer o que me dá prazer. Não vou deixar que isso me consuma para eu enfrentar as diversas situações que já me sugam fraca, para renovar as forças e mitigar o que às vezes a gente coloca como um monstro e às vezes nem é tão grande assim. O que mais vale é você guardar a sua saúde num todo para você enfrentar os gigantes do dia a dia. Beijo! É isso, amigas. Amaro, a dona Nara sabe das coisas, né? Eu sei que é muito difícil, gente, e que é muito mais fácil escrever um roteiro e falar pra vocês, até porque tem coisa aqui que nem eu consigo. Igual eu dei o exemplo do celular, eu tenho muita dificuldade de desistir, e este, inclusive, é o primeiro episódio desse podcast, como que eu tenho dificuldade de me desprender das coisas, mesmo quando elas me fazem mal. Mas é muito importante que você seja bem egoísta nesse momento de colocar a sua saúde mental à frente de tudo, colocar o seu bem-estar à frente de outras coisas, dentro da medida do cabível, do possível. Não seja irresponsável também. Pense nas consequências, mas mesmo que você não possa abrir mão daquilo naquele momento, se planeje para abrir mão. Se é algo que te custa tanto, que é tão caro para sua saúde, que te gera essa exaustão e você não pode abrir mão agora, isso tem que ter data para acabar. Se planeje para tirar isso da sua vida. Espero muito que vocês tenham gostado de mais um episódio do Meu Café Não É Amargo. Se você estiver assistindo pelo Spotify, eu vou te pedir para dar 5 estrelas. A gente está começando agora, então é super importante que você avalie esse podcast. Ative as notificações para você não perder nenhum episódio. E se você estiver assistindo pelo YouTube, eu vou te pedir para se inscrever no meu canal e deixar um like para me ajudar. Estou em todas as redes sociais, como Natália Barel. Se você tiver interesse em me acompanhar para além de uma vez por semana, te convido a me seguir por lá. Posto vários tipos de conteúdo que vão além dos assuntos desse podcast. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio, na terça-feira que vem, às 4 da tarde.
É isso. Um beijo.